Olá, todo mundo bem? Hoje vamos dar sequência à correção da prova do TRT, Terceira Região, Técnico Judiciário, aplicada ano passado, 2015, tá? É a última prova do TRT. No último shot nós corrigimos a parte de Direito Constitucional e agora nós vamos corrigir a parte de Direito Administrativo, tá? Eu achei assim, o mesmo comentário que eu fiz para a prova de Direito Constitucional. Foi uma prova tranquila, né? Assim, foi uma prova bem tranquila, só que é lógico, aplicada, né, na situação de prova, naquela tensão, fica complicado mesmo. Mas quando você para e analisa, você vê que foi uma prova tranquila, que não exigiu tanto assim, coisas tão assim, nossa, só tem um ano que eu estou estudando e eu nunca estudei isso. Não. Tudo aqui deu para quem estudou, assim, tá estudando tem pelo menos uns 6 meses, aí já estudou tudo isso aqui. Não pode não ter lembrado, lógico. Mas não foi uma prova difícil, não. É lógico que, né, é aplicável, né, durante naquela tensão de prova, aí é outros 500, né, em casa nem se compara. Mas essa prova, eu até tinha esquecido dela. E quando eu fui fazer, fiquei pensando assim, nó, caiu muito 8.112. Muito, 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 muito mesmo. Então, assim, aquele concorrente que deixou para dar uma lida na última semana ou que não esquenta muito com 8.112, aqui né, se lascou, né? Porque caiu muito. Eu acho que tem umas 4 questões, 4 ou 5 em 10 na parte de direito administrativo. Então, 8.112, se você estuda dentro de direito administrativo, sim, mas considera como se fosse um tópico especial, que você estuda direito administrativo e também 8.112, porque até costuma cair em algumas provas na parte de conhecimentos gerais, 8.112, fora de direito administrativo. Então, tem que dar uma atenção especial, sim, porque é uma lei, não é uma lei difícil, é uma lei fácil, é uma lei grande, só que eles podem pegar qualquer coisa ali e fazer muita picuinha, fazer muita confusão. E é assim, você já pode ter lido ela já umas 10 vezes. Se não tiver muita atenção, decorar aqueles mínimos detalhes, você pode cair em vários tipos de pegadinha, vários tipos. Teve uma questão aqui que a pessoa é uma informação que passa, que você tá lendo ali, tá, ok, beleza. E aí, você entendeu na hora que leu, mas você não gravou. E aí na pergunta na prova, você entendeu? Então é uma lei que você tem que ler sempre, 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 sempre. Tá? Então vamos começar aí, já 3 minutos, vamos embora. 10 questõezinhas, acho que vai ser bem mais tranquilo. Vamos lá. Então eu peguei a prova no PCI Concursos, tá? Digitei lá TRT, terceira, FCC 2015 e peguei a técnico judiciário, beleza? Então vamos lá. Flávio, após passar em concurso público de âmbito federal, foi nomeado e tomou posse no respectivo cargo público. No entanto, Flávio não satisfez as condições no estágio probatório. Nos termos da 8.112, Flávio será. Olha aqui, essa aqui é bem tranquila. Ele não satisfez as condições no estágio probatório. Então, o cara não passou no estágio probatório. O que vai acontecer? Exonerado, tá? É um dos tipos de exoneração de ofício que tem. Onde que tá isso? A gente vai lá na lei 8.112, tá lá no artigo 20. Olha aí pra você ver. Deixa eu só virar aqui, só um instantinho. No artigo 20. Aqui, ó. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anterior ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. É aquela situação que eu já comentei em um shot aí, passado aí. O cara vamos suponhamos, que tem 5 anos que ele era técnico judiciário no TRT. E aí ele passou para o concurso de analista. E aí no estágio probatório de analista, ele tomou pau, ele não passou.
Ora, se ele já tinha 5 anos que ele estava como técnico, então ele já era estável como técnico. Então ele pediu uma licença para fazer o estágio probatório aqui, não passou, voltou. Agora, e o cara que tem 1 ano que é técnico judiciário e aí passou para analista, foi exonerado? Tchau, meu amigo. Se você não era estável no cargo anterior, você não tem direito à recondução. Você é exonerado de ofício. Olha que mala. Tá? Então, mas estágio probatório, pelo amor de Deus, né, gente? Não deve ser, né? É só você fazer o que você tem que fazer mesmo e, né? Não é nada, né, que você tem que escalar uma montanha, não. É coisa, é ser um servidor, né? Cumprir com as suas obrigações e deveres e ótimo. Mas aí, se o cara não for estável, ele é exonerado. Então, é uma das situações em que o servidor é exonerado de ofício, tá? Então, quando ele não satisfaz as condições do estágio probatório. E qual que é a outra situação que o cara é exonerado? É aquela situação que o cara passa no concurso público, aí ele é nomeado. Quantos dias para nomear? 30 dias. E aí, depois que ele é nomeado, ele tem um prazo para entrar em exercício, que é de quantos dias? 15, certo? E aí o cara foi nomeado, ele tem 30 dias para entrar em exercício, para ser nomeado, para tomar posse. Ele não tomou posse, o que acontece? Nomeação sem efeito, ok? Ok. Então, o cara foi nomeado, não tomou posse nos 30 dias, nomeação sem efeito, chama o próximo. Agora, e se o cara é nomeado, ele toma posse e ele não entra em exercício nesses 15 dias? Aí é exoneração, certo? Beleza? Então, aqui, bem tranquilo. Não satisfez as condições do estágio probatório, exonerado. Ok? Gente, olha aqui. E a A, D e E fala em punição, sendo que a C, demissão, é um tipo de punição. Então, não mesmo, tá? Beleza. Tranquilo? Então, 31B, artigo 20, parágrafo 2º. 32. Márcia, servidor do TRT da Terceira Região, foi chamada pelo setor competente do referido tribunal para atualizar, naquela hora você deu até um calafrio, para atualizar seus dados cadastrais, recusando-se a assim o fazer. Bom, eu não sei você, mas na hora que eu já vejo que aquele trem que vai me confundir, eu já vou parando, já vou anotando para eu não me confundir no final da questão. Então, é atualizar os seus dados cadastrais. Eu já fiz um paralelo desse daí, tem um short de 8.112 falando sobre isso, que é o que mais cai e que mais confunde. Então, nos termos da 8.112, a ação disciplinar para a penalidade a que está sujeita Márcia prescreverá. Então, então ela não atualizou os dados. Então, cabe punição? Cabe. Qual punição? Punição X. Ele quer saber dessa punição, em quanto tempo que ela prescreve. Então, ela não está perguntando qual que... Ela está, de certa forma, indiretamente, ela está perguntando qual que é a punição. Se você sabe para qual que é a punição para atualizar os dados cadastrais, você tem que puxar da cabeça outra informação, que é quando essa punição prescreve. Entendeu? Entendeu? Se não entendeu, vou mostrar aqui rapidão uma ficha que eu fiz, que eu gravei nesse shot de 8.112, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Que é a diferença entre recusar atualizar dados cadastrais, tá vendo aqui? Tá dando pra ver? E recusar ser submetido a inspeção médica. Então, uma coisa é atualizar dados cadastrais, outra coisa é inspeção médica. A recusa dessas duas coisas que a pessoa tem que fazer, cabe um tipo de punição, só que são punições diferentes, tá? Recusar atualizar dados cadastrais é a advertência, tá? Aqui, ó, artigo 117 e esses incisos aqui, mais artigo 129. Então, é advertência. Recusar ser submetido à inspeção médica é suspensão de até 15 dias, certo? Como que você pode gravar? Recusar atualizar dados cadastrais
Não é tão grave quanto submeter à inspeção médica. Submeter à inspeção médica, ela é mais, digamos assim, uma coisa mais exigente, uma coisa mais séria, digamos assim. Se é uma coisa mais séria, então é suspensão, tá? E agora, dados cadastrais, poxa, cara, põe seu e-mail aqui, eu tô te falando, seu chefe falou pra você ir lá, colocar seu e-mail, seu telefone, que se precisar, entrar em contato com você, pode estar quebrando no tribunal, como é que nós vamos fazer? É advertência. Que aí o chefe vai chegar nele e falar assim, meu filho, eu já não te falei, já não tem 15 dias que eu te pedi pra você atualizar seus dados cadastrais, então agora eu tô te dando uma advertência formal. Entendeu? Então é só você gravar esses tipos de história. Mas submeter à inspeção médica é algo mais sério, então é suspensão. Só que é de até 15 dias. Então ela falou aqui na questão, atualizar dados cadastrais. A Márcia não atualizou. Então, se ela não atualizou os dados cadastrais, que tipo de punição que cabe? A advertência. Ela não colocou e-mail lá, não colocou o telefone celular, então uma advertência formal. O chefe vai chegar e vai puxar a orelha dela, né? Então, se é advertência, aí agora que você tem que lembrar daquela outra informação. O tempo de prescrição de cada tipo de penalidade. Advertência, suspensão e demissão. Advertência, 180 dias. Suspensão, 3 anos. Demissão, 5 anos. Beleza? Então, olha aqui, ó. Aqui, ó. Ah, eu falei 2 anos, mentira. Aqui, ó. Então, ó, advertência, 180 dias. Suspensão, 2 anos, eu falei 3 anos, desculpa. 2 anos, demissão, 5 anos. Isso é o tempo de prescrição. Agora, o tempo de prescrição é diferente do cancelamento das penalidades. Uma coisa é a penalidade prescrever, passar o tempo que aquele servidor poderia ser punido. Outra coisa é a penalidade ser cancelada da ficha do servidor. E aí você tem que lembrar o seguinte, que no caso de cancelamento, de passar uma borracha na ficha do servidor, só pode ser 2, por motivos óbvios, advertência e suspensão. Por que demissão que não? Porque o cara foi demitido. Aí se o cara foi demitido, ele não tem nem ficha, mas eles pegaram e rasgaram a ficha dele. Então tem que lembrar isso. Quando é cancelamento das penalidades, tem que lembrar que é advertência e suspensão. Agora, quando é prescrição da pena, ou seja, o tribunal tomou conhecimento daquela penalidade, que o servidor cometeu uma determinada infração e foi passando tempo. Passou e não penalizou. Prescreveu, afinal, cadê a segurança jurídica do negócio? Então, tem que privar por isso. Então, a prescrição da ação disciplinar, ela é diferente do tempo para cancelar as penalidades na ficha do servidor. Ok? E aí é isso que tem que gravar. Então, isso aqui é crucial, porque são várias informações. Aliás, na verdade, são 4 informações, mas que cada uma desse grupo de informação tem várias informações dentro. Então, o cancelamento das penalidades é 3 anos para advertência e 5 anos para suspensão. Já aqui, a prescrição da ação da ação disciplinar, ou seja, a prescrição para poder punir, para poder disciplinar aquele servidor, é 180 dias para advertência, 2 anos para suspensão e 5 anos para demissão. Por que eu pus aqui etc? Etc é aquele grupinho que está ali dentro de demissão, que é cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, que são penalidades mais pesadas, tá? Então é o que está nesse grupinho aqui. Entendido? Então, primeiro você tem que diferenciar isso disso. Os artigos são aqui anotados. Uma coisa é recusar atualizar dados cadastrais. Outra coisa é recusar ser submetido à inspeção médica. Para isso aqui cabe advertência. Para isso aqui cabe suspensão. Entendido isso, aí você tem que lembrar. O que ele está perguntando? Por quanto tempo vai ser cancelado aquela anotação na ficha do servidor? Quanto tempo vai levar para ser cancelada aquela anotação? Ou quanto tempo para prescrever
aquela ação de punir aquele servidor. Nesse caso, está perguntando aqui, ó, a penalidade que está sujeita, Márcia, prescreverá. Então, ela está pedindo prescrição. É isso aqui, ó. Esse aqui eu acho mais fácil de gravar. Não sei porquê. Assim, eu tô falando né? Eu já gravei 180, 2 anos, 5 anos. Agora, esse aqui eu sempre confundo 3 aqui, ó. Mas não pode. Pelo amor de Deus, não pode. Os 5 anos, você não esquece, porque é comum aqui, ó. Aqui você tem que lembrar que é o diferente. O 3 anos é o diferente. Mas, para advertência, por motivos óbvios. Nós estamos falando de cancelamento das penalidades na ficha do servidor. Vai ter cancelamento de demissão? O cara vai voltar a trabalhar no tribunal? Lógico que não, gente. Então, é só você lembrar que é advertência e suspensão. Certo? Entendido? Eu fico assim, como a gente tá, assim, uma coisa que eu não tenho um feedback na hora, então eu fico preocupada se eu estou sendo claro ou não. Não tem como vocês falarem assim, repete aí pra mim, por favor, que eu não entendi. Então, por isso que eu fico falando. E às vezes, para algumas pessoas, isso pode ser meio massivo. Mas o importante é gravar. Então, essa fichinha aqui, dá uma pausa e anota. Beleza? Aí tá os artigos. Beleza. Agora vamos resolver a nossa questão. Tá? Então, atualizar seus dados cadastrais é o quê? Você puxa uma seta e anotou. Advertência, né? Mestre tá aí, presente. Advertência. Anotou? E agora, por quanto tempo que a advertência prescreve? Que tempo que leva pra... Eu vou parar e volto. Voltei. Após vários minutos, vocês não têm ideia. Vamos ver se agora ninguém vai latir. Principalmente o cachorro do vizinho, que tá latindo sem parar. Mas vamos lá. Ficou entendido que é advertência, certo? Beleza. Então, a advertência prescreve depois de quanto tempo? 180 dias, que é a alternativa letra A. Ficou tranquilo? Então, tá. Então, 32, letra A. 33. Justina, técnica do TRT, saiu antecipadamente do serviço em 2 dias, no mês de maio de 2015. Ambas as saídas antecipadas ocorreram para levar suas filhas, Amanda e Larissa, ao médico em consultas de rotina. Típico de FCC, uma história mexicana enorme. Seu horário de saída é às 17, porém, em ambas as oportunidades, saiu às 16 horas do serviço. Justina não perderá a parcela de remuneração diária proporcional às saídas antecipadas se houver compensação de horário a ser estabelecida pela chefia imediata. Nos termos da 8.112, deverá compensar as 2 horas até. Então, está falando de compensação de horário de serviço, para que essas horas que ela ficou fora não sejam descontadas no pagamento. Então, a 8.112 permite que essa compensação seja feita até que prazo? Qual o prazo que ela dá para o servidor para ela compensar essas horas e não ter isso descontado no seu salário? Isso está lá no artigo 44. Essa é meio chata, porque exigiu aí do candidato uma memória de elefante. É isso que eu estava falando no início. Às vezes você leu uma vez, 2, 3 vezes a lei, várias vezes. Mas a FCC pega isso, sabe, aquela vírgula. Aqui tem vírgula ou não tem na segunda lei? Você, putz, não lembro. Eu sei que pode ter ou não, mas sei lá. Então tá, olha o artigo 44. O servidor perderá 1. A remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. 2. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, que é o caso aqui, até o mês subsequente ao da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. Ou seja, ela pode compensar até o mês subsequente do mês que ela saiu adiantado, certo?
Então, ó, se no caso ela saiu antecipadamente do serviço no mês de maio, então ela pode pagar esses 2 dias, essas horas, esses 2 dias, até quando? Até o final de junho, tá? Mês de junho de 2015. Letra C. É uma questão tranquila, não é? É, lógico que é, tá perguntando, mas é uma coisa chata que te exige uma memória assim, que é uma frasezinha lá do artigo 44, inciso 2º, entendeu? Que pode passar despercebida assim, ó, tranquilamente. É, né? Mas, enfim, FCC, né, amigos? Beleza. O cachorro tá latindo. Eu vou dando umas paradinhas aqui se ficar muito chato, mas, né? Vamos lá. Vou tentar falar mais alto. Marlon, chefe de determinada repartição pública, ao aplicar penalidade ao servidor Milton, equivocou-se e aplicou pena de advertência, ao invés de pena de suspensão. No caso narrado A, o que há aqui? Só o conhecimento da teoria. Aqui não tem nem lei, não tem nada explicando isso aqui não. Isso aqui você pegou e teve que ler na apostila do cursinho, num curso, num livro, tá? Agora, essa questão, ela é um pouco delicada. Por quê? A gente sabe que o ato é constituído de objeto, finalidade, motivo, que é o nosso... Tem gente que fala confifo mob, eu gosto de falar do confifo, né? E escrever assim, ó, C de competência, O de objeto, M de motivo, F de finalidade e FO de forma. Né? Então, só assim, ó, escrevendo cada uma com a inicial, né, com a maiúscula, então acho que já, pra mim já tá beleza. Então, esses são os requisitos, né? Isso é que compõe um ato, a competência, o objeto, motivo, finalidade e forma, certo? Agora, nesse caso aqui, o que aconteceu? O cara foi dar uma advertência, foi aplicar uma pena, e ao invés de aplicar suspensão, né? Ele tinha que aplicar suspensão. Ele tinha que aplicar suspensão. Ele aplicou advertência. Você entende que isso já é o final do ato? Por exemplo, um prédio tá em risco de desabar. Então, tem a inspeção, sai lá a portaria lá, sei lá, que vai falar que o prédio tem que ser demolido, Você entende? Aí, na hora, o cara, o servidor lá, o responsável, ao invés de demolir o prédio, ele isolou o prédio. Percebe que isso aí foi um erro no resultado de toda aquela tramitação, do ato todo. Não foi, saiu a portaria escrito, quem editou lá a portaria lá foi a quem era competente, a finalidade era o interesse público, foi tudo direitinho, o motivo é porque explicou tudo direitinho, mas na hora de demolir o cara isolou. Percebe que teve um erro ali no resultado final do ato? Eu entendo dessa forma, não sei se está ajudando. Então, quando é no resultado final, no que encerra ali na parte, digamos, concreta do ato, eu entendo isso como objeto. É o mesmo caso aqui, ó. O cara infringiu lá um dever, né, do servidor. E aí o cara, a autoridade competente, fez lá o documento, então estava tudo direitinho, competência, a forma, a finalidade, tudo certinho, mas na hora de pôr em prática aquele ato, ao invés de suspensão, foi advertência. Então errou no resultado final do ato. E quando erra no resultado final do ato, eu entendo como objeto. Percebe? Eu não sei se isso ajuda, mas como a gente não tem uma lei para recorrer, é só mesmo o que eu entendo, né, para poder explicar isso aí, então ficou assim. E aí, por ser um erro no resultado, na parte concreta, no que resultou aquele ato, ao invés de ser suspensão foi advertência, o vício, o erro, foi relativo ao objeto do ato administrativo. Por que não é um vício relativo à finalidade? Ora, a finalidade é o quê? O interesse público. Se eu tivesse escrito assim, ó,
Marlon puniu Milton porque não gosta dele. O Marlon é cruzeirense, Milton é atleticano. Então, por ser de times rivais, Marlon resolveu punir Milton. Poxa, aí teve um vício na finalidade, tá? Então, não. Por que não é um motivo? Justamente porque o motivo ali não foi o vício não foi ali decorrente ali da formalização ali do ato. Foi uma questão do resultado. A forma, a penalidade teria que ser aplicada de forma escrita, e aí Marlon só verbalizou. Não é isso que está se tratando aqui, não é a forma, não é o motivo, não é a finalidade, né? Não é a competência, é o objeto. Os outros, e além disso, até por eliminação fica tranquilo, porque os outros é muito claro, o objeto é que é aquela coisa mais assim, né? Talvez objeto e motivo, não sei, mas os outros é muito tranquilo, tá? Então, eu vejo assim, se vocês tiverem dúvida com relação a isso, pode mandar, mas eu acho que ficou tranquilo. É só você pensar assim, qual que é o resultado? Demolir o prédio, fechar a rua, aí não fechou a rua, não demoliu o prédio, não fez isso, não fez de outra forma, não demoliu o prédio, isolou o prédio, não suspendeu o cara, deu advertência. Então, fomos na concretização ali do resultado final do ato. Então, aí é o objeto. Tá? Como o próprio nome diz, o objeto. Em que consiste o ato? Punir. Ué, mas aí você puniu errado. Então, o objeto ali tá viciado, digamos assim. Tranquilo? Então, 34, letra B. 35. O Estado de Minas Gerais, assim como os demais Estados-membros e também os municípios, detém competência legislativa própria, que não decorre da União. Então, está falando de competência legislativa própria, que não decorre da União e nem a ela se subordina, mas encontra seu fundamento na própria Constituição. Olha que legal, tá? Então, trata-se de cara, você foi lá e riscou desconcentração. Porque desconcentração é dentro do próprio mesmo órgão. Se estivesse falando de ministério, né, dentro ali da União, se estivesse falando ali de secretarias dentro do Estado, do governo estadual ou do governo federal, né, no caso dos ministérios, aí seria uma desconcentração. É só você pensar que os órgãos, o órgão de desconcentração está ali dentro do próprio daquela pessoa jurídica. Não se trata de outro ente, não se trata de outra pessoa jurídica. Ocorre dentro da mesma pessoa jurídica. São os departamentos, os órgãos, tá? Secretarias e tal. Então, de cara, você já riscou a desconcentração. Porque se está falando que não decorre da União, mas sim da própria Constituição, então não está ali subordinada à União. Quando a gente fala de subordinado, está falando de hierarquia, então está ligado aquilo ali. Então, decorre da própria Constituição. Então, eu tenho União e Estado. Tá? E ali a Constituição colocando ali como iguais em termos de né, nesse caso aqui, de competência, né, de importância. Certo? Então, de casa, riscou desconcentração. Por colaboração, então você já sabe que é descentralização, porque está se referindo a um outro ente, uma outra pessoa jurídica, tá? É o que acontece na administração pública indireta, né? É uma descentralização, tá? Não é a desconcentração era daquele ente. Agora, quando eu tenho sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia, fundação, então eu tenho uma descentralização. Não é por colaboração, porque de colaboração não tem nada. É a própria Constituição que está dando aquelas competências ali. A administrativa não é, porque está falando de competência legislativa própria. Pausa. Então, ó, descentralização administrativa porque fala de competência legislativa própria. Então, não está relacionada à questão administrativa. Da mesma forma, você pode puxar um gancho para funcional. Eu entendo que
os dois estão relacionados. Está relacionado à questão da funcionalidade, de funções. Por exemplo, a União cria uma autarquia para desempenhar uma determinada função em um determinado setor, certo? Cria uma empresa para administrar um determinado setor econômico e por aí vai. Eu acho que a chave é competência legislativa própria. Então, está falando de descentralização política. Se eu tenho União responsável por um determinado grupo de competências, Estados, determinado grupo de competências, município, determinado grupo de município, determinado grupo de competências que decorre da União e que esses entes eles não podem misturar as competências, a União não pode invadir o Estado, fazer as competências do Estado, do município e vice-versa. Então, que decorre da própria Constituição, a Constituição que está delegando, então ela faz essa descentralização política, o que cada ente vai ser responsável, tá? Essa aqui é bem análise mesmo, tá? E tem, lógico que tem isso nos livros e tal, você acha, mas eu confesso que eu fiz essa questão meio assim, eliminei desconcentração, você tinha que saber os conceitos de desconcentração e descentralização. E aí, por colaboração funcional administrativa, você tinha que pensar assim, poxa, se é competência legislativa própria, que a própria Constituição vai delegar, então eu pensei assim, vai ser descentralização política. Eu tenho União, Estado, município, cada um executando o grupo de competências que lhe foi, né, dado pela Constituição, tá? Então ficou 35, letra D. 36. José, servidor público federal e chefe de determinado setor, emitiu ofício, essa aqui é outra, que é só de análise, aos seus subordinados, em caráter oficial, contendo matéria administrativa pertinente à organização dos trabalhos. O ato administrativo em questão classifica-se como... Vamos analisar. Ele emitiu um ofício, tá? Seus subordinados, em caráter oficial, beleza? Contendo matéria administrativa pertinente à organização dos trabalhos. Aqui está a chave. Organização dos trabalhos. Esse que é o papel desse ofício. É aqui que está dando a característica, a identidade desse ofício. Organização dos trabalhos. Agora vamos começar de baixo para cima. Punitivo. Esse ofício tem caráter punitivo? Ele está punindo alguém? Ah, mas eu nunca li. Não, tá. Você nunca leu essa matéria. Nunca leu sobre atos, nada. Mas você vai pensar na sua vida, no que você já fez, no que você já viu, onde você trabalhou e vai me responder. Um ofício que tem caráter de organização dos trabalhos, matéria administrativa pertinente à organização dos trabalhos, ele tem caráter punitivo? Não. Então, riscou. Negocial. Negócio. Eu vou contratar um vidraceiro, ele vai me dar o orçamento, eu vou chorar um desconto, ele vai me dar o desconto, vai fazer o contrato, e aí nós vamos assinar e ele vai executar o serviço. Isso é negócio. A administração faz negócio? Faz. Por exemplo, a administração pública, quando ela quer alugar uma sala, um imóvel, por exemplo. Tá? Então, ela entra em negócio. Tá? Então, ele é um ato negocial? É um ofício negocial? Não, não é negocial. Então, riscou. Normativo. Está relacionado a questões de normas. Olha, a partir de agora, são obrigações dos servidores, deve ser feito o trabalho, são normas. Fica proibido fumar nos locais, estacionar não sei aonde, Vamos deixar isso aqui mais ou menos. Vamos supor que você teve uma dúvida. É norma, poxa, a organização dos trabalhos e tal. Vou descer o mês aqui, peraí só um instante. Tá, vamos pôr aí um mais ou menos. Enunciativo. Enunciativo, você não pode ter dúvida. Quando você ver enunciativo, você tem que escrever do lado assim, parecer. Parecer. É um parecer? Ela tá falando, é uma certidão, certidão também é boa.
confirmo que Margarete é filha de José e Maria. Esse é o nome dos meus pais, não, mas só um exemplo. Tá enunciando alguma coisa. A administração fala assim, olha, a administração confirma que Margarete está regular com a justiça eleitoral. Tem esse caráter enunciativo? Não. É matéria administrativa pertinente à organização dos trabalhos. Agora, olha esse, ordinatório. Quem estudou um pouquinho de processo sabe que ordinatório tem a ver com a questão da ordem, né? Da ordem dos trabalhos. Pronto, a ordem dos trabalhos. Então, não resta dúvida que o ofício referente à matéria administrativa pertinente à organização dos trabalhos, ele tem um caráter ordinatório, de dar ordem aos trabalhos. Tá? O normativo poderia dar um pouco de dúvida? Poderia, mas tem que pensar que está relacionado mais à questão de normas, sabe? Está relacionado à questão, a partir de agora não pode fazer isso, tem que ser feito desse jeito, certo? Então, eu acho que foi uma questão bem tranquila, tá? Bem tranquila. Até agora, para mim, a mais difícil foi a 33, que é relacionada ao mês, porque você tinha que lembrar se é um mês, 2 meses, um ano, um pouquinho, e a 34 mais ou menos. Tanto a 34, 35, 36, por eliminação dava para fazer. Dava para fazer sim, tá? Tranquilo até então? Então, beleza. 36, letra A, ordinatório. Matéria administrativa pertinente à ordem dos trabalhos, à organização dos trabalhos. 37. O STF, em importante julgamento ocorrido no ano de 2001, essa é meio chata. Não é, mais ou menos. No ocorrido no ano de 2001, entendeu não caber ao Banco X negar. Então, entendeu não caber ao Banco X negar ao MP informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição com recursos subsidiados pelo erário federal. Opa! Então, a administração está relacionada a isso aí. Sob a invocação de sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo, PAD, procedimento administrativo, instaurado em defesa do patrimônio público. Patrimônio público, em defesa do patrimônio público. Então, em defesa da nação geral. Trata-se de observância ao princípio. Então, só vou explicar rapidinho a história. O MP tinha um processo administrativo lá rolando no Ministério Público, que instaurado em defesa do patrimônio público. E aí, o Ministério Público foi até o Banco X e pediu informações sobre o nome de beneficiários de empréstimos concedido pela instituição, o Banco X, com recurso subsidiado pelo governo federal. É mais ou menos esse negócio de Minha Casa Minha Vida, alguma coisa dessa, parecida aí. Só que o banco negou. Ele falou assim, não, nós não vamos dar isso, não, porque são informações, sigilo bancário, né, alegou a invocou sigilo bancário e tal, não nos vão dar isso, não. E aí o Ministério Público recorreu disso e o STF falou assim, não, isso aí não cabe o banco negar, ele tem que dar essa informação. Por que ele tem que dar? Porque ele tem que respeitar um princípio, que é qual? Isso que está perguntando, tá? Impessoalidade, você risca, porque não tem nada a ver. Impessoalidade trata-se de quê? Da pessoa, da administração pública tratar as pessoas de forma impessoal, não merecer um em detrimento do outro, beneficiar um e desfavorecer outro, é todo mundo igual. Tanto em relação aos administrados, quanto aos administradores. Nada de ficar colocando placa com o nome de prefeito, parabenizando, nada de ficar colocando nome de gente que já foi, que vai ser candidato em nome de ponte, nome de hospital, nada disso. É impessoalidade. A administração pública, ela não é dona de ninguém, ela só administra, e não é dona de nada, e ela não pode, e da mesma forma ela tem que tratar todo mundo igual. Então, impessoalidade. Proporcionalidade, de quê? Nada a ver, você pode riscar, tá? Motivação,
em defesa do princípio da motivação, não, acho que não cola, não. Agora, olha, supremacia do interesse, aí você foi ter... Aí tava escrito privado. O moço tá desesperado. É o moço do algodão doce. Daqui a pouco eu vou ter que parar, provavelmente. Essa aqui é o complicado, porque eu tenho certeza que muita gente errou porque marcou a letra E, porque não leu o resto. Porque se fosse supremacia do interesse público, poderia? Com certeza. Com certeza, tá? Porque seria mais esse mesmo. Eu vou parar, depois eu volto. Gente, desculpa, mas hoje tá impossível. Mas esse shot vai sair de qualquer jeito. Vamos, né? Senão você já sabe, né? Só tem sábado pra gravar. Então, vamos gravar. Força. Vamos. Firme. Isso aí. Não me deixe, não me deixe. Vamos lá. Então, preste atenção nisso aqui. Se tivesse escrito supremacia do interesse público, eu acredito que essa seria a resposta, tá? Porque, lógico, esse é o pilar da administração pública, é o pilar. Então, isso aí abrange tudo, todo o resto, certo? Mas aí, supremacia do interesse privado. Ô, gente, e muita gente, isso já, você já fez isso, treinando em casa eu já caí nisso. Marca de qualquer jeito. Então tem que ficar muito atento, muito atento. A FCC gosta de fazer isso, trocar as palavrinhas e, sabe? Então tá errado, porque não é privado, é público. E aí sobra publicidade. O quê? Publicidade dos atos, do que a administração pública está envolvida, do que ela está financiando, e tererê, tarará. Então é publicidade. Impessoalidade, nada a ver. Proporcionalidade, nada a ver. Motivação, olha, tem que forçar muito, mas eu acho que também não. E nem é um princípio, assim, né? Isso aqui, se fosse olhar o princípio constitucional da administração pública, nem tá lá no nosso LIMP. Então esquece. Pode não, risco motivação. E supremacia do interesse privado, não. Público, sim. Privado, não. Então sobra publicidade. Talvez impessoalidade poderia dar um pouco de dúvida. Eu acho que se você ler direitinho, talvez impessoalidade daria dúvida. Mas tem que pensar nisso, que impessoalidade não está relacionada à questão do... Aqui está falando que essas pessoas, elas receberam empréstimo que foi subsidiado pelo governo. Então não está relacionado... Agora, se você... fulano... um prefeito divulgou uma cartilha e no final fazia menção a várias pessoas da cidade, né, descendo e meio com cunho político. Aí sim, aí feriu o princípio da impessoalidade, tá? A impessoalidade, ela tá relacionada à questão da finalidade, sim, tá? Mas aqui, talvez, é mais a questão da supremacia do interesse público, tá? Mas que não está aqui, o que está aqui é privado. E aí fica publicidade dos atos, publicidade, transparência da questão, o que a administração pública está envolvida, o que ela está financiando, onde está indo o dinheiro do povo, tá? E o banco não vai poder fazer, não vai mostrar, não. Não, tem que mostrar, filho. Não tem nada disso, o dinheiro que está entrando aí é do povo, então é o caso, né, da Caixa Econômica e tal. Beleza, então vamos embora. 38. Considere a seguinte situação hipotética. O TRT da terceira região instaurou o processo disciplinar contra 2 servidores públicos do tribunal. Ok. Maurício e Rafael. Só caiu o servidor nesse trem, nesse direito administrativo. Vamos combinar. Para apurar a responsabilidade por prática de conduta grave, passível de demissão. Após iniciada a fase do inquérito e tipificada a infração disciplinar com a indicação dos servidores, ambos foram citados para apresentar a defesa escrita. O prazo, que regaçada dessa FCC, o prazo para a apresentação das defesas será. Essa é outra questão difícil. Que você leu 8.112, mas você acha que na hora você vai estar com o feeling, o espírito de lembrar isso aqui? Entendeu? É complicado. Assim, tem que ler muito, tem que decorar muito. Eu coloquei lá no Periscope, lá. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo fichas menores. Deixa eu ver se tem alguma perto aqui pra mostrar. Fichas menores, lendo a lei e anotando para poder
depois só ir passando aquelas fichas e lembrar do que eu li daquela lei. A que tá lá no Periscope é 8987, tá? Dos serviços públicos. É, essa mesmo. Então eu só fui notando aquelas coisinhas ali, os pontos principais para ir lembrando. A da 8112 eu vou fazer também, mas vai ficar enorme, porque são várias coisas. Ao cara do algodão doce. Vai ficar enorme. Mas vai ter que ser. Mas é anotar aquilo que o cachorro não vai deixar eu falar. Foi embora. Desculpa, vocês devem estar gritando. Eu tô gritando na cabeça de vocês, né? Tô louca hoje, louca. Então tá. Então, é lógico que você nas fichas pequenas, você não vai notar formas de provimento, porque isso aí você tá careca de saber. Então, tem coisas que você já sabe, que você não vai ficar anotando, reanotando. Não perde tempo. Vai lendo e você vai, isso aqui pode ser questão de prova. Esse prazo aqui é importante, Então, vai fazendo isso. Depois, eu não tô com ficha aqui perto, não, mas que são aquelas bem pequenininhas, as menores. Mas olha lá no Periscope, não sei como é que fala. Mas olha lá no Periscope, eu deixei um vídeo lá, só digitar lá, shots de concursos, com o S e o C maiúsculo, e tem lá como que eu fiz. Então, você vai ter que fazer isso para as outras leis também. Ainda mais se você for fazer FCC, porque FCC tem disso, tem dessas chaturas. Conta uma história e te pergunta o prazo no final. Mas é um prazo chato, não é aquele prazo legal. Né, igual de prescrição, é bacana, cancelamento é bacana. Aqui é o prazo em defesa em comum. A gente já leu e tal, mas sabe, é judiação. Mas enfim. Então, o Rafael e o Maurício, eles estão, né, sofrendo um processo administrativo em conjunto, né, os dois juntos, os dois estão sendo processados e vão ser punidos. E aí quer saber qual que é o prazo de defesa que é comum. Claro, os dois estão no mesmo processo, qual vai ser o prazo? Isso aí está no artigo 161 da 8.112. 161, artigo 161, desculpa. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum de 20 dias. Tá? Então é aquela coisa que dá o estado. O que você pode lembrar? Comum, né? Mais de 2, né? 2 ou mais, né? Então é 20 dias, tá? E aí o prazo para apresentação das defesas será comum de 20 dias. Beleza? Olha aqui, outra de 8.112, né? Então foram um total de 1, 2, 3, 4 de 8.112. 10. Muita coisa. Porque a matéria de direito administrativo é enorme. 39, vamos embora. O Ministério Público ingressou com a ação contra diversas empresas, dentre elas uma empresa pública municipal. Aí você foi lá e grifou, você não pode perder essa informação. Prestadora de atividade econômica, pleiteando reparação por suposto dano gerado ao patrimônio público, no que concerne ao prazo para defesa da empresa pública, bem como ao tema da penhora de bens, vigora o prazo. É uma questão fácil, muito fácil. O negócio é atenção e não afobação. Você está falando isso para quem? Não, é para mim mesmo, não se afobe, tá? Porque você foi lá e grifou. A FCC, ela faz isso, conta milhões de histórias para você se perder no meio. Eu fecho a porta dos meus e do vizinho mais latir. Então, você foi lá e grifou empresa pública municipal e está perguntando de prazo, de penhora de bens. Ai, que fácil. Você sabe que fazenda pública, os bens são impenhoráveis, tá? E o prazo, ele é o dobro para recorrer e o quádruplo para contestar, certo? Como que você faz isso? Recorrer, 2 R's, então é o dobro. E o outro é o quádruplo para contestar, certo? Isso é para fazenda pública. E autarquia, autarquia e fundação autárquica,
Também, tá? Porque é pessoa pública, pessoa de direito público. Então, vai ganhar esse benefício aí da fazenda pública, que é impenhorabilidade dos bens, o dobro para recorrer e o quádruplo para contestar. Beleza? Beleza? Então, beleza. E no caso de empresa pública municipal, poxa, prestador de atividade econômica, ela é igual às outras empresas. Então, nós vamos tratar ela como as outras empresas, em algumas situações. E nessa situação, vai tratar igual a empresa privada normal, que é o quê? Prazo simples e penhora dos bens. Porque é CLT, né, tudo empregado público, se ele entrar na justiça e ela não pagar, vai penhorar os bens, e etc e tal, desempenha atividade econômica, então ela tem ali aquele dinheiro que está circulando ali, certo? Então, empresa pública e sociedade de economia mista, que são pessoas privadas, então, pessoas de direito privado, tá? Faz parte da administração indireta? Faz. Mas é pessoa jurídica privado, não é pessoa jurídica pública, como autarquia e fundação pública, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no esquema que eu tenho aqui. Tem um esquema aqui que ele fala as principais características desse grupinho. É lógico que a gente tem que tomar cuidado para prestar atenção às diferenças entre sociedade de economia mista e empresa pública. Entre elas duas tem diferença, principalmente com relação ao capital, né, o que vai prevalecer em cada uma, se é privado, se é público, tá? Mas se a gente for separar em dois grupos, elas estão juntas em um, porque são pessoas jurídicas de direito público e autarquia e fundação pública autárquica, pessoa jurídica de direito... Sociedade de economia mista e empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, mexe com dinheiro, presta atividade econômica. Agora, autarquia e fundação autárquica, aí é pessoa jurídica de direito público. As quatro estão dentro da administração indireta. Elas não estão subordinadas, elas estão vinculadas, certo? Então, nesse caso aqui, empresa pública, é pessoa jurídica de direito privado. Vai seguir algumas regras das empresas privadas que estão aí, porque elas estão competindo com elas. E uma dessas regras é essa, que os bens podem ser, sim, penhorados e o prazo para recorrer, para contestar, é simples, é igual que é para as outras empresas, tá? Eu ia fazer aqui, mas eu tô com medo do short ficar muito grande, depois a gente faz um vídeo sobre isso, sobre empresa pública e sociedade de economia mista, ok? Eu só vou falar aqui rapidinho, porque apareceu uma dúvida, eu lembrei disso aqui agora. Quando a gente vai lá no artigo 37 da Constituição, rapidão, prometo, e fala aqui, ó, 37, não, 38, aqui, ó, não, 37, inciso 29, tá escrito, ó, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Então, quando fala assim em autarquia, que é pessoa jurídica de direito público, então a lei vai criar. Quando fala em sociedade de economia mista, empresa pública e fundação, pessoa jurídica de direito privado, aí a lei vai autorizar a criação, ok? Ok. Aí teve alguém que falou assim, mas fundação só existe de um jeito. Cuidado. Eu vou te falar que com certeza, aqui no artigo 37, essa fundação que aparece aqui, ela está no grupo da Sociedade de Economia Mista e empresa pública. Essa aqui é de pessoa
jurídica de direito privado, mas nós temos fundação de pessoas jurídicas de direito público, sim, que são as fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Então, existem os dois tipos de fundação. Você pode ter certeza, pega o Vicente de Paulo e Alexandrina e olha, lá eles falam que existem os dois tipos de fundação. O que está tratando aqui na Constituição é a de pessoa jurídica de direito privado, mas existe as fundações de pessoas jurídicas de direito público, que são as autarquias fundacionais ou fundações autárquicas, tá? Aqui, ó, aqui tem até uma ficha minha aqui que eu fiz com base no livro do Vicente Alexandrino. Olha aqui. Aqui, ó. Só vou mostrar, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho fundações privadas instituídas por particular a partir de um patrimônio privado, e eu tenho as fundações públicas instituídas pelo poder público a partir de patrimônio público, tá? Que a lei vai criar, que é igual faz com autarquia, ok? Tem uma só rapidão mesmo. Aqui, ó. Autarquia, serviço público personalizado, fundação autárquica, patrimônio personalizado, interesse social, mesmo regime jurídico, ok? Pessoa jurídica de direito público, tá? Nesse caso aqui, quando a lei fala em criação de fundação, e aí você vai saber que é uma fundação autárquica. Quando a lei fala em autorizar a criação de fundação, aí é pessoa jurídica de direito privado. Porque teve gente que quis me, tipo assim, né? Lógico que na maior boa vontade. Eu acho que você errou aí e tal, porque só existe um tipo de fundação. Não. Quando fala fundação, a pessoa tende a achar que é pessoa jurídica de direito público só. Não, existe dos dois tipos. É como eu mostrei aqui agora. Existe a que são as fundações privadas instituídas pelo particular a partir de patrimônio privado e as instituídas pelo poder público a partir de patrimônio público. Cuidado. Pega o Vicente e a Alexandrina aí e olha, tá? Só um parênteses, gigante, mas vamos fechar e vamos acabar essa prova. Então, para questão 39, vamos olhar aqui o artigo 188. Olha, agora eu vou pedir uma ajudinha aqui. Eu não achei, eu fiquei quebrando a cabeça tentando achar isso na Constituição. Eu não sei se tem. Então, a única que eu consegui pegar como referência foi o Código de Processo Civil. Tá? Aí o Código de Processo Civil, artigo 188. 188. A minha tá ali na porta, porque eu fechei a porta e agora ela tá chorando, querendo entrar. Não dou conta não, gente. Hoje foi um caos. Meu Deus. Então, artigo 188. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e o dobro para recorrer. 2 R's é o dobro, recorrer. Quando a parte for a Fazenda Pública ou Ministério Público. Beleza? E no caso de empresa pública e sociedade de economia mista. Prazo simples. Tá? Agora, a súmula 116 do STJ. Peraí, gente. Vamos lá, súmula 116. A Fazenda Pública e o Ministério Público tem um prazo em dobro para interpor agravo regimental no STJ, só para complementar mesmo. Então, ó, eu usei para essa questão esses dois, porque eu não consegui achar, eu não lembrei de jeito nenhum as referências para essa questão. Mas aí, é igual eu falei, isso aí é doutrinário. A empresa pública e a sociedade de economia mista, por ela prestar atividade econômica, em alguns aspectos elas vão ser tratadas como empresas normais, afinal elas estão competindo ali com as empresas privadas que estão aí. Então,
E uma delas é a questão da penhorabilidade dos bens, que podem ser penhorados, no caso dela, da fazenda pública, autarquia e autarquia fundacional não, e a questão do prazo. Beleza, nossa, essa questão ficou enorme, né? Mas agora 40 para acabar. Vocês ficarem livres de mim e dos cachorros. 40. O estabelecimento de tarifas reduzidas para usuários de serviços públicos que possuem menor poder aquisitivo. Pronto, para fechar uma lei, lá a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais a Constituição. Então, 6 leis mais a Constituição caindo em direito administrativo. E aí relembrou uma que é a dos serviços públicos, que é a 8987, não é isso? Vamos ver se eu não estou gaga. 8987, isso mesmo. Regime de concessão, beleza. Vai estar lá no artigo 13. Artigo 13, isso, exatamente. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Ok, tá? Um exemplo, ou um outro exemplo, é o caso do imposto de renda. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Tá? É uma forma de diferenciar, mas dentro daquilo que é né, dentro da proporcionalidade, dentro da questão da igualdade, que é tratar os iguais na sua igualdade, os desiguais na sua desigualdade, né? Então, o estabelecimento de tarifas reduzidas para usuários de serviços públicos que possuem menor poder aquisitivo é legítimo e corresponde à aplicação do princípio da razoabilidade e da igualdade dos usuários, que eu acabei de falar aqui, tá? Então, cuidado. No enunciado está falando de tarifas reduzidas que possuem menor. Já pensou se é um maior? Aí ele não pode não, gente. Vocês estão avacalhando. Inverteu a pirâmide, não pode. Tá? Então, é tarifas reduzidas para quem possui menor poder aquisitivo. É legítimo. Tá? Então, artigo 13, 8987. Viola o princípio da... Então, vamos começar da A. É legítimo e corresponde à aplicação do princípio da modicidade das tarifas. Não, modicidade das tarifas são tarifas módicas, menores, mas é para todo mundo. Tá? Essa aqui seria mais ou menos, se forçar um pouquinho a barra, se não tivesse a letra E. Tá? B. Viola o princípio da legalidade? Não viola. Por quê? Tá na lei. Aqui, ó, nós acabamos de ler. Viola o princípio da igualdade? Isso aí pode dar confusão. Tem gente que acha que sim, mas não, gente, não. Dos usuários de serviços públicos, devendo o Estado promover outros meios para privilegiar tais pessoas? Não viola, tá? Muito pelo contrário. Viola o princípio da flexibilidade dos meios aos fins? Hein? Existe esse princípio? Desculpa, eu não sou não sou da turma do direito, então nem sei se existe. Eu acho que não. Mas aí você lê a E, que é um conforto total. É legítimo e corresponde à aplicação do princípio da razoabilidade e da igualdade dos usuários. Letra E, certinho. Gente, shot muito confuso, porque cachorro, confusão, moço do algodão doce. Mas é isso aí. O importante é a gente estar junto e vamos corrigindo. Qualquer dúvida pode mandar. Tem a página, tá? Tem o Instagram, que é Shots de Concursos Públicos. Pode entrar lá, seguir. Tem o meu que está vinculado e pode seguir também, que é tranquilo. E agora tem Periscope. Não sei se vai ser legal, que aquele trem é uma vergonha que a gente passa. Mas eu espero ajudar. Foi legal o último que a gente fez. Quer dizer, o segundo, né? Porque eu fui mostrando as fichas. Foi mudo porque eu estava dentro da sala de estudos, mas foi legal. Pessoal, olha, gente, olha aqui, pensa, imagina eu falando, olha aqui, gente, essas são as principais dicas sobre a 8987, anota aí, quem tiver, manda também, tá? E é isso aí, a próxima vai ser direito de trabalho, e aí é só o pessoal de TRTs que vai aproveitar. O pessoal TRE, INSS, sei lá o que cai de direito constitucional administrativo, aproveita esses dois. Beleza? Um abraço e até mais.